rasgamos no dinheiro que pé no chão, a gente não sabia o que ia acontecer, nada. A gente começou fazendo uma retirada bem suave, bem tranquila. Depois o negócio começou a andar, a gente aumentou essa retirada, depois o negócio começou a andar mais e a gente definiu, ó, vamos fazer tanto de retirada, que era um valor bem alto, e o que sobrar a gente deixa em caixa. E sobrava, né? E sobrava bastante às vezes, mas a gente deixava em caixa. A gente não sabia que ia acontecer pandemia. A gente não sabia que ia ter que ficar fechado 3 meses, né? Mas a gente tinha autonomia para passar por todos esses meses, né? E lá atrás eu também tinha relacionamentos com donos de empresas, porque eu jogava futebol, então o futebol te abre bastante portas, né? Com bastante pessoas. E um dono de uma empresa, que era muito amigo meu, ele falou assim: hoje, se eu fechar as portas por 6 meses, eu tenho todas as minhas contas pagas, toda a minha folha paga, tudo pago por 6 meses. Se eu quiser fechar as portas, sair. Da empresa, eu acho que assim a gente tem que priorizar o caixa da empresa, porque a gente não sabe o imprevisto que pode acontecer, como aconteceu na pandemia. Mas pessoalmente, sim, é muito importante. Inclusive, eu estou buscando, né? Estou buscando, estou brigando com bastante gente aí para achar os melhores investimentos. Eu acho assim, tu falou uma coisa assim, brasileiro é muito tomador de empréstimo e pouco investidor, né? Uma outra coisa que eu aprendi também, negócios, eles precisam de dinheiro para iniciar, eles precisam de dinheiro às vezes para girar o capital, para pagar, até para pagar folha às vezes, né? Até engrenar. E uma cultura que a gente tem é do empréstimo, da gente procurar sempre a menor taxa de empréstimo. Isso eu aprendi com meu sócio também. Não existe empréstimo caro ou empréstimo barato, taxa barata ou taxa cara. Existe aquilo que tu vai fazer com o dinheiro. Então, assim, não adianta nada tu pegar um empréstimo que é 4% de juros ao ano, vamos colocar aqui, se tu não vai gerar esses 4% ao ano. Então, esse empréstimo tá caro para ti. Agora, se tu pegar um empréstimo que é 4% ao dia e tu fizer com esse valor 10% ao dia, esse empréstimo está barato. Às vezes a gente perde oportunidades de pegar 100, 200 mil ali e fazer 500, né? E fazer 1 milhão, quem sabe. Então, né, isso também vocês podem anotar. Não existe taxa barata ou taxa cara. Existe aquilo que tu vai fazer com o dinheiro. Se aquilo te gerar um retorno maior do que a taxa de juros, os juros é barato, né? Em poucas palavras, assim, né? Uhum. O Prolabore é basicamente o salário do dono, né? É basicamente o salário do dono. Então, tu te define um Prolabore e tu retira aquele Prolabore. Uh, mas nós trabalhamos lá com o Prolabore mínimo, por quê? Para não gerar imposto de retirada. Então, a gente tem o Prolabore mínimo, a gente retira porque é obrigatório, né? Tem uma empresa com Prolabore mínimo, e a gente faz a divisão dos lucros mensal em base cada segmento tem o seu mínimo, né? Então nós optamos por pegar o mínimo justamente só para depois dividir os lucros e não gerar imposto sobre o prolabore, tá? Porque o prolabore gera imposto também, né? Então foi somente essa a nossa escolha. Então tem diferentes níveis de prolabore, como a Tati mencionou. Quando eu saí de casa com 12 anos, eu não estava pronto. Quando eu fui para a Itália com 17 anos, eu não estava pronto. Quando eu voltei para o Brasil, porque deu problema lá de cabeça minha, né? Eu não estava pronto. Quando eu fui abrir um café, eu também não estava pronto. Então, foi o que ele falou. A gente não pode esperar. A gente não pode esperar estar pronto, porque senão a gente sempre vai protelar. A gente sempre vai protelar. Para vocês terem uma noção, quando eu decidi abrir o café, e eu vou te responder daqui a pouquinho a pergunta, tá? Quando eu fui abrir o café, aquela sala ali era 2 ou 3 vezes maior do que o salário que eu ganhava no Caxias, que foi meu último clube, né? E eu já tinha saído do Caxias, então também não tinha mais salário, né? Então eu falei, só que quando eu entrei na sala eu falei, essa aqui, azar, nós vamos fazer dar certo.
Não quero saber, nós vamos fazer dar certo. Eu me propus a fazer dar certo. Então tem isso também, tá? Quando chegar um momento assim, que vai acontecer alguma coisa, tu tem que ir. Ah, tu tem que ir, porque senão a gente vai ficar sempre esperando, sempre esperando. E a escolha, a transição do futebol para o café, foi sim, porque o café foi sempre um hobby, uma companhia, eu sempre fui um apreciador de café. E eu queria abrir uma cafeteria um dia, ter uma cafeteria para mim, né? E eu já estava num processo assim bem longo, já estava me arrastando há alguns anos assim no futebol, com lesões, com enfim, quando a gente cai no interior aqui não é fácil, né? O pessoal acha que o futebol é mil maravilhas, mas não é. Então eu já estava num processo assim bem de alguns anos assim para bolando alguma coisa na minha cabeça para fazer essa transição. E nesse meio tempo eu já ia não ia estudar, não estava estudando, né? Mas eu pesquisava na internet, eu via é, aulas online, que não existia ainda podcast, né? Naquele tempo, coisa eu via aulas online de gestão, aulas online de empreendedorismo, todas essas coisas assim, do Sebrae, site do Sebrae é muito bom, tem muito curso grátis, né? Até esses dias eu estava fazendo um de atendimento ao público. É, site do Sebrae, site da FGV, tem muitos cursos online grátis, que são fantásticos os cursos, tá? E tem outros também. E hoje tem podcasts, que os podcasts que tu assistir, também te dão um norte bem legal. Então eu já estava fazendo essa transição, tá? Em 2018, eu me machuquei ali no Caxias, né? Quando eu ia jogar. Eu voltei, estava jogando no Chipre, aí eu voltei para o Caxias porque o treinador já me conhecia. E quando eu ia jogar, eu me machuquei. E eu falei, pá, agora chega, agora eu vou dar início ao meu projeto. E aí esse time, ele foi de agosto até nós inaugurarmos em 31 de janeiro, que é hoje? 29? Foi de agosto até 31 de janeiro quando nós inauguramos. Então, como eu falei, eu não estava pronto, mas quando eu decidi fazer foi dentro, entendeu? Então, assim, a gente fez reunião, onde é que vamos captar recursos, a gente tem recurso, obra, ponto, funcionário, layout, estoque inicial, puf, abrimos, entendeu? Então, sim, foi uma coisa que foi maturando, foi maturando, foi maturando, e quando foi realmente para dar o start, foi de uma hora para outra. De uma hora para outra, não. Demorou uns meses, mas foi bem intenso. Quando a gente decidiu, quando eu decidi, a execução foi rápida, né? Teve ainda o processo de achar o sócio, né? Porque tinha alguns outros cotados ali. É, mas quando a gente tem essa tomada de decisão, a gente tem que ir, porque senão vai passar, né? Porque senão alguém ia alugar a sala que eu queria, porque senão ia abrir um outro café antes de mim, né? Porque antes disso eu ainda tive uma ideia de abrir os espetinhos aqui em Caxias, sabe? Um bar de espetinho e coisa, daí o Brás abriu. E aí se eu não abro o café, talvez alguém ia abrir. Então, assim, a tomada de decisão é muito importante. O timing é muito importante. Veio na tua cabeça, coloca em execução. Ah, eu não sei o que fazer ainda. Não, vai, então vai maturando.